inicia a nossa carreira no mundo do design, ou mesmo antes disso, sempre há uma questão: como podemos melhorar a nossa comunicação visual para que as outras pessoas não só achem elas atraentes e engajadoras, mas que elas consigam compreender perfeitamente a mensagem que queremos passar. A vantagem é que depois de tantos anos estudando e com tantos especialistas, cada vez mais se torna simples, com algumas pequenas dicas, que a gente melhore a nossa comunicação, a forma como a gente constrói os nossos artefatos visuais e que a gente consiga se comunicar com outras pessoas, mesmo que a gente não esteja trabalhando no mundo do design. Uma dessas ferramentas, e talvez uma das mais conhecidas até mesmo para iniciantes no mundo do design, é a obra Design para quem não é designer. Esse é o tema desse vídeo. Vamos ver 4 dicas para melhorar a nossa comunicação visual. Para começar, vamos lembrar aqui a obra, o livro que a gente tem como referência, que é Design para quem não é designer, de Robin Williams, que além de autora de livros, ela é designer gráfico. Trabalhou bastante tempo aí elaborando não só o conteúdo de livros, mas também fazendo a parte da editoração desses livros, fazendo a parte visual desses livros. Com isso, ela reuniu 4 dicas preciosas para todo mundo que quer se comunicar melhor na parte visual. As dicas aqui são basicamente proximidade, alinhamento, repetição e contraste. Aplicando esses quatro conceitos básicos, qualquer pessoa pode se comunicar melhor por meio da construção visual. Vamos ver aqui profundamente cada um desses elementos e como eles são aplicados no mundo da comunicação, no mundo do design. O primeiro deles, então, é a proximidade. Um ponto muito importante, também que já vimos até na Gestalt, um outro vídeo que tem aqui no canal, que a gente explora algumas dos conceitos da Gestalt, mas a proximidade é um elemento bem importante. E aqui tende a elementos que são importantes de serem lidos juntos, é importante que eles estejam até próximos, agrupados de alguma maneira. Isso facilita a gente rastrear o conteúdo, entender a estrutura da informação que a gente quer passar para os nossos leitores ou os usuários e também facilita com que a gente organize racionalmente esse conteúdo. Então a regra da proximidade é elementos que são iguais ou que precisam ser lidos de forma juntas, que compõem um grupo, devem estar próximos um dos outros visualmente. Nós podemos usar muitas técnicas para aplicar a proximidade dentro de uma folha em branco, por exemplo, aonde eu coloco esses elementos. Se eu coloco eles no canto esquerdo superior, no canto inferior direito, onde eu coloco esses elementos. Eles que estão mais próximos do que outros que estão um pouco mais distantes vão ser entendidos como parte de uma mesma família de informação. Então, por isso é importante esses agrupamentos por meio da distância ou aproximação dos elementos. Aqui no exemplo nós vemos uma lista, apenas uma lista corrida, e depois ela agrupada por elementos e até com a ajuda de um uso de títulos para que a gente possa diferenciar esses grupos diferentes de informação. Então nós temos, por exemplo, os CD-ROMs, nós temos a parte educacional, material do professor, hardware e acessórios como um outro grupo. Mas só de rastrear a nossa lista aí do lado direito, a gente observa o quanto é mais fácil a gente ler o conteúdo. E até que ele parece ter menos conteúdo do que a lista do lado esquerdo, que a gente não tem essa divisão, essa aproximação, esses agrupamentos. Então, dividir e organizar as informações torna até, para quem olha, um trabalho mais fácil. Parece, inclusive, ter menos conteúdo. Vale a pena ficar com isso em mente. O que eu tenho de informação para dispor nessa página, nesse slide de uma apresentação, por exemplo, ou mesmo na interface que o usuário vai interagir, e como eu posso utilizar a proximidade para ajudar as pessoas a compreender o conteúdo ou a informação.
No segundo elemento, a gente tem então o alinhamento. Nosso cérebro, nossa mente foi criada para observar equilíbrios e alinhamentos nas coisas. Então, mesmo que elas estejam relativamente distantes, uma linha imaginária vai fazer com que as coisas sejam enxergadas de forma alinhada, mesmo que não seja intencional. O trabalho do designer ou da pessoa que está construindo a comunicação é entender como eu posso usar alinhamentos para facilitar a leitura e a compreensão daquele conteúdo. Aqui na imagem a gente observa 3 exemplos de alinhamentos aplicados. Um alinhamento centralizado, com todas as informações aí centralizadas por meio desse alinhamento, que é a linha azul que a gente observa. Um outro que tem todo o seu alinhamento ao lado esquerdo, ou poderia ser todo o seu alinhamento ao lado direito. E um terceiro exemplo em que a gente tem 2 blocos de conteúdo, 2 agrupamentos de informação, uma alinhada ao lado esquerdo e a outra alinhada ao lado direito. São alguns exemplos de alinhamento que a gente pode utilizar para criar até uma tensão visual ou mesmo uma dinamicidade, algo mais dinâmico para quem observa. Quando eu brinco com os alinhamentos, por exemplo, eu posso criar uma estrutura um pouco mais chamativa, porque ela é diferente, porque ela quebra, inclusive, a rigidez de um alinhamento mais estruturado. Por outro lado, quando eu utilizo algo mais fixo, um alinhamento todo feito para um lado ou para o outro, por exemplo, eu consigo trazer mais tensão, mais segurança e mais equilíbrio na informação que a gente está passando. O importante, como sempre digo, é que todos nós, designers, tenhamos a consciência das nossas escolhas. Nada pode ser feito por acaso. Se eu escolher brincar com alinhamentos, eu tenho que entender exatamente qual é o impacto que eu quero que isso tenha, como isso contribui para que o usuário compreenda a informação, ou se for um trabalho até de arte, ou um trabalho que peça isso, até como o alinhamento pode estar dificultando a interação das pessoas com aquela informação. É importante apenas entendermos esses 2 pontos. O que precisa ser lido junto, precisa estar próximo um do outro. O que precisa o que ajuda a leitura é o alinhamento, seja à esquerda, seja à direita, seja brincando com essa composição. Nós sempre vamos buscar alinhamento. Nós humanos sempre vamos buscar uma leitura que nos traga alinhamento e agrupamento de informações. Depois nós temos a repetição. A repetição é algo muito importante dentro do design, seja o design gráfico, seja o design digital. É muito importante isso, porque a repetição ela vai nos ajudar a reconhecer padrões, consistência de informação, consistência de navegação. E a repetição nada mais é do que eu entender quais são os pontos chaves que eu estou utilizando e repeti-los sempre que eu tiver aquele grupo de informação ou aquela necessidade de destaque específico. Aqui na imagem, por exemplo, a gente vê algumas repetições. Por exemplo, o título, né? Você pode ver que o título ele está em negrito, ele está num tamanho específico e ele aparece tanto numa folha A4 quanto num cartão de visita, por exemplo. Ele tem um padrão de comunicação. Todo o meu título especial para esse ponto vai ter esse mesmo formato, esse mesmo peso, essa mesma visualização. Por outro lado, nós temos ali diferenças entre tipografias. Em cima nós temos uma tipografia um pouco mais pesada, depois nós temos uma tipografia que brinca ali com o manuscrito, que traz algum tipo de referência nesse sentido, e a gente repete isso em todos os lugares. A consistência, principalmente no ambiente digital, é muito importante, porque o mesmo usuário, a mesma pessoa, pode navegar por diferentes espaços, por diferentes interfaces da experiência do site, do aplicativo ou do serviço que a gente está oferecendo. Nós usamos padrões para as pessoas não terem que aprender a cada interface o que elas precisam fazer ou onde elas vão achar determinadas informações. A partir do momento que eu tenho um padrão e repito isso durante toda a experiência, eu facilito a pessoa a encontrar a informação que ela necessita. Eu gosto bastante de falar, inclusive, dos pontos âncora que nós temos enquanto pessoas que estamos navegando em determinada solução digital. O cabeçalho, o rodapé, por exemplo, são coisas bem importantes na experiência, são pontos âncora. Quando eu preciso de alguma referência, quando eu estou me sentindo um pouco perdido, não sei para onde ir, eu sempre vou ter, por exemplo, um rodapé
e um cabeçalho repetindo as mesmas informações e eu vou conseguir me achar na navegação. Esse é um exemplo bem ilustrativo de coisas que nós podemos utilizar e repetir. O Design System, né, o sistema de design, a consistência, o padrão, até mesmo o Style Guide, o guia de estilos que a gente utiliza, visa mostrar quais são os padrões que aquela experiência tem para que a gente sempre mantenha a consistência. Se um título tem determinada forma, peso, tipografia, construção, esse título precisa ter essas mesmas características, independente de onde ele apareça dentro da experiência. Se ele é um título com a mesma importância, um H1, por exemplo, ele tem que ter as mesmas características em toda a experiência. É algo simples, mas a gente tem que tomar cuidado para que a criatividade acabe não fazendo a gente quebrar essa experiência e a gente, em vez de repetir, ficamos, por exemplo, criando novos padrões visuais para cada momento da experiência. Então, sempre na repetição, entenda claramente quais são as características visuais que a gente está utilizando, o que elas representam no meio da experiência, para repetirmos as mesmas características sempre que tivermos aquela necessidade ou aquela especificidade para cada informação. Ou no caso da experiência digital, para cada interface, para cada momento, para cada interação que o usuário vai fazer. Depois, nós temos o contraste, um elemento muito importante quando a gente fala de informação, mas principalmente que ajuda a gente a fazer o agrupamento ou até mesmo o distanciamento das informações, tirando e afastando aquilo que não precisa ser lido junto. O contraste é uma maneira eficaz para que a gente consiga também brincar com o visual, para não ficar aquela interface ou aquela página impressa apática, sem algo que chame muita atenção, sem uma coisa que gere em nós algum tipo de estímulo. Nós utilizamos o contraste, e aí a gente pode usar o contraste de diversas formas, pode ser por cor, pode ser, por exemplo, por caixas coloridas, como a gente vê aqui no exemplo. Nós temos uma caixa preta colocando o título em um destaque, criando um contraste muito forte, uma diferenciação dele com o resto do conteúdo. Por exemplo, a gente pode usar cores, fontes tipográficas, tamanho da tipografia que a gente está utilizando dentro da experiência. Tudo isso faz parte quando a gente vai usar o contraste. São ferramentas que a gente pode utilizar, mas é importante a gente entender. O contraste ajuda a gente a diferenciar as informações. E novamente, como também já falei em alguns outros vídeos aqui do canal, é importante que a gente tenha em mente: o que precisar ser diferenciado precisa realmente ser diferente. Se a diferença for sutil, vai parecer um erro. É a velha história. A diferença precisa ser um grito e não um sussurro. A gente tem que deixar o que é diferente realmente diferente, para a pessoa entender que aquela é um outro elemento e que foi pensado propositalmente para ser diferente. Não sussurre a diferença, grite a diferença. Esses são os quatro conceitos básicos que Robbie Williams vai nos trazer para que a gente consiga, então, já construir melhores comunicações visuais, seja no nosso PowerPoint, seja na nossa página, seja no nosso convite para festinha, seja onde for. Todos nós, designers ou não, podemos usar esses elementos e as nossas composições visuais vão ficar não só mais bonitas, como mais fáceis de serem lidas e compreendidas. Então, no próprio livro da Robbie Williams, ela traz ali outras dicas que podem nos ajudar, falando, por exemplo, da tipografia, uso de cores, outras coisas que a gente pode usar e aprofundando cada vez mais. Mas esses 4 recursos já vão ajudar bastante a gente na nossa comunicação. E aqui a gente tem um resumo, uma revisão daquilo que nós vemos, né? Primeiro, uma base sem todo esse cuidado que a gente tem. Depois, aplicando a proximidade, aproximando coisas que eu quero que sejam vistas juntas e afastando o que eu quero que seja visto diferente. Depois, trazendo o alinhamento. E o alinhamento sempre ajuda a trazer uma tensão e um equilíbrio mais forte. Uma dica importante: dos alinhamentos, o que tem menos eficácia é o alinhamento centralizado. Evitamos sempre que possível o alinhamento centralizado. Se fizer sentido, evite, porque ele é o que traz menos tensão e equilíbrio visual para nós. Então, ou alinhado à esquerda ou alinhado à direita.
Depois nós temos a repetição, então eu trago aqui, por exemplo, alguns elementos visuais, até mesmo ícones, né? E a Robbie Williams traz aqui alguns ícones para que a gente possa compreender a repetição, né? A repetição não precisa necessariamente ser o título em negrito, ser a própria palavra, ser o H1, ser alguma coisa assim. Pode ser mesmo um elemento, um bullet point que a gente coloca, um ponto ali dentro das nossas listas, do nosso checklist. Então tudo isso pode ser elementos que a gente repete e até pode ser ícones, por exemplo. E por último, o contraste, quando ela traz um contraste mais forte, como um exemplo para a gente entender como eu consigo aplicar contraste para trazer um pouco mais de atratividade, de engajamento ali, de uma atração que fique mais atraente ao olhar por estímulo visual. Ela brinca aqui com o contraste para isso. E novamente ela brinca aqui também com a coisa de fechar isso dentro de uma caixa, no último exemplo. Então ela traz o lições para viajar de carona pelo país, ela fecha isso e coloca dentro de uma caixa. Isso também é um outro recurso que nós temos visualmente, colocar informações dentro e fora de caixas para brincar também com contraste, tensão visual, facilitar a leitura também e para trazer mais estímulo visual para os leitores, usuários, enfim, quem for interagir com o nosso material. Dicas adicionais, então: formate bem sua estratégia e crie hierarquias claras para guiar o usuário de forma consciente. Novamente, nada do design pode ser apenas jogado ou ficou bacana. Toda escolha ela tem que ter um propósito, um motivo. Porque isso é importante. Todo propósito e motivo de design pode ser metrificado, estudado, para que a gente compreenda se estamos ou não alcançando o resultado. Se eu simplesmente jogo, não sei muito bem o porquê aquilo está lá, depois fica até difícil entender se eu estou acompanhando, se eu estou alcançando, na verdade, o objetivo que eu tinha em mente. Divida a informação em blocos bem definidos e evite sobrecarregar o cliente, o usuário, com muitas informações. Novamente, nós temos aí uma capacidade limitada de leitura de informação. É mais interessante quebrar essas informações em passos do que colocar tudo junto no mesmo contexto, porque isso vai sobrecarregar e as pessoas vão ter dificuldade de ler o seu material ou o seu conteúdo. A regra aqui é quanto menos informações, e a gente fala de 3 a 4 blocos de informação de leitura, é melhor para que as pessoas consigam ler e interagir com o seu conteúdo. Dentro da experiência de uso, a gente também fala, só mostre para o usuário aquilo que ele precisa para executar a sua tarefa, não mostre nem coisas de antes e nem de depois, para que o usuário não fique sobrecarregado. É o que ele precisa naquele momento para compreender o que está acontecendo e o que ele deve fazer para alcançar o objetivo dele. 4 dicas de Robbie Williams aí, bem bacanas, para a gente melhorar a nossa comunicação visual. Para quem me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Curta, inscreva-se, compartilhe e comente aqui neste vídeo, ajuda bastante a gente. Como sempre, aqui estão as referências que foi utilizada para este vídeo, para este material, em faberhouse.com.br. Tem mais informações, tem mais detalhes, inclusive tem uma postagem específica sobre o livro Design para quem não é designer, de Robbie Williams, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa obra, que é uma obra muito bacana para todo mundo que quer melhorar a sua comunicação visual. Muito obrigado e até o próximo vídeo.